Bom, pessoal, então dando sequência à nossa aula, a gente vai falar agora dos processos utilizados para separar misturas homogêneas. São aquelas misturas formadas por uma única fase. O primeiro processo que eu quero falar é o da cristalização ou evaporação. Ele serve para quê? Para separar um sólido dissolvido em um líquido. Por exemplo, se eu quero obter cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a partir da água do mar, eu vou usar o processo de evaporação, que é muito simples, consiste em evaporar o líquido e ficar só com a parte sólida. Então a gente tem a água do mar, que tem sais dissolvidos. Eu coloco essa água do mar em tanques evaporadores, que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Tá? A água ela evapora com temperatura e vento, e aí vai sobrar só o sal de cozinha, como vocês estão vendo aqui na imagem novamente. Tá? E aí depois, obviamente, eu faço o processo de lavagem, estocagem, beneficiamento, né? O processo de tratamento para comercializar este sal de cozinha. Então é bem simples. O processo de evaporação consiste em evaporar o líquido, né, chamado de solvente, e aí eu vou obter somente a parte sólida. E esse aqui é um problema, eu só obtenho a parte sólida, não consigo obter a parte líquida. Para isso, a gente precisa usar a destilação. A destilação a gente tem simples e fracionada. A destilação simples ela serve para separar uma mistura de um sólido dissolvido em um líquido, certo? Só que neste caso, diferente da evaporação, a gente vai conseguir obter o líquido e o sólido separadamente. Então, imagine que você tem uma mistura formada por água e sal de cozinha, de novo, você coloca ela aqui neste aparelho. Este aparelho é um aparelho de destilação. Parecido com isso, esse esqueminha representa um aparelho de destilação. Então você coloca a mistura de água e sal de cozinha dentro do balão de destilação. Esse balão de destilação, essa mistura, ela é aquecida. O sal de cozinha, ele obviamente vai permanecer na sua fase sólida, ele não vai entrar em ebulição, mas a água sim, à medida que você vai esquentando essa solução, a água começa a evaporar. Então ela começa a subir aqui pelo balão de destilação até chegar no condensador, que é este aparelho que vocês estão vendo aqui. Para que serve o condensador? Como o próprio nome já diz, ele vai promover a condensação. O que é a condensação? É a passagem de gás ou vapor para o estado líquido. Então, olha, percebam que neste destilador entra água fria aqui dentro. Essa água não tem contato direto com o vapor, mas ela vai resfriar esse tubo aqui de destilação. Desculpa, esse tubo de condensação, esse condensador. Aí o vapor de água, quando encontra esse tubo gelado, ele volta a ser líquido. Então eu vou obter água líquida pura, né, chamada de água destilada, aqui neste balão. E neste outro balão, aqui neste outro recipiente, eu vou ficar somente com o sal de cozinha. Então, a destilação simples ela só serve para separar misturas não azeotrópicas, ou seja, misturas que o ponto de ebulição não é constante. O ponto de ebulição do sal de cozinha é muito maior que o da água. Então, neste caso, eu consigo fazer a separação adequadamente. Tá? E essa imagem aqui representa um aparelho de destilação usado no laboratório, certo? E eu quero fazer aqui uma analogia, né, fazer um paralelo aqui com o ciclo da água na natureza, porque é como se fosse aqui uma destilação também. Então, ó, o sol ele aquece rios, mares e lagos, a água evapora, essa água evapora, chega lá na superfície das nuvens, encontra uma superfície gelada, ela condensa, forma as nuvens, que é água líquida, e aí, dependendo das condições, ocorre a precipitação, que é o que? A chuva, que a gente conhece como chuva, né? E aí depois volta o ciclo novamente. Então você tem aqui ó, um ciclo contínuo da água, né? Evapora, condensa, precipita, evapora, condensa, precipita. Certo? Ô, Éder, e se eu quiser separar agora misturas azeotrópicas? O que é misturas azeotrópicas? Misturas cujo ponto de ebulição permanece constante durante a ebulição. Na prática, o que significa isso? Por exemplo, eu tenho água e álcool.
Se eu aquecer essa mistura, o álcool, apesar de ser mais volátil, ele vai evaporar, só que ele vai arrastar a água também. Então eu vou ter no vapor produzido por essa mistura álcool e água, né? Então, para separar isso, não dá para fazer por destilação simples. Eu tenho que fazer por destilação fracionada, que serve então para quê? Separar uma mistura formada por dois líquidos miscíveis entre si, ou seja, que se misturam. Tá? O procedimento é igual, idêntico ao da destilação simples. Só que, no entanto, eu vou utilizar aqui um condensador de fracionamento. Essa parte aqui da destilação vai mudar. Ó, tá? O que é esse condensador de fracionamento? Vocês conseguem perceber aqui, ó, que ele tem, ó, esse condensador de fracionamento, ele tem aqui, vários orifícios que vão servir como bloqueio, vão servir aqui como impedimento para esse vapor, né? Ele vai servir como barreira para esse vapor. Para quê? Bom, a gente sabe que quando eu colocar água e álcool aqui nesse balão de destilação e aquecer essa mistura, eu vou produzir vapor de álcool e vapor de água, certo? Vapor de álcool e vapor de água, os dois. Então vai ter uma mistura gasosa. Só que, à medida que esse vapor vai subindo e encontrando esse obstáculo, a água, como tem uma temperatura de ebulição menor, certo? Ela vai encontrar dificuldade de alcançar o topo dessa coluna. Então a água vai começar a retornar para o balão de destilação e vai passar o quê? Uma quantidade muito maior de álcool, porque o álcool é mais volátil, né? Tem menor ponto de ebulição. Então neste recipiente aqui eu vou receber álcool, mas ainda assim eu vou receber um pouquinho de água, porque a separação ela não acontece 100%. Então eu vou ter aqui aproximadamente, né, 98% dessa mistura vai ser álcool, 2% vai ser água, certo? Bom, onde que eu utilizo destilação fracionada? Na destilaria de álcool mesmo, né, etanol combustível, para produzir cachaça, qualquer bebida destilada, como a vodka, etc. E principalmente no fracionamento do petróleo, na indústria petroquímica, né? A gente sabe que o petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, de componentes que são sólido, líquido e gasoso. Só que o petróleo cru ele não tem utilidade, né? O petróleo cru ele não tem valor econômico agregado. Então eu preciso fazer a separação dos componentes do petróleo. Eu faço com destilação fracionada. Então, como que funciona? Eu injeto o petróleo cru dentro dessa fornalha, que vai aquecer esse petróleo. À medida que esse petróleo aquece, a parte sólida, obviamente, ela retorna aqui para a base, né? Porque a parte sólida ela não vai passar para o estado gasoso, então ela vai ser recolhida na base da coluna. E a parte líquida, ela evapora, entra em ebulição, a parte líquida e gasosa, e vai subindo aqui por essa coluna de fracionamento, que é muito grande e tem diferentes temperaturas. No topo da coluna, eu tenho temperaturas menores, enquanto que na base da coluna, as temperaturas são maiores. Então, eu pergunto para vocês, quem que vai conseguir chegar lá no topo da coluna? Quem tem menores temperaturas de ebulição, que é o caso de quem? Dos compostos gasosos, né? Então, lá no topo da coluna, eu vou recolher o gás combustível, que é metano, propano, butano, né? Que faz parte da mistura do gás de cozinha que a gente utiliza em casa. E aqui para baixo eu obtive os combustíveis líquidos, né? Começando pela gasolina de aviação, gasolina comum, querosene, óleo diesel, óleo combustível e óleos lubrificantes. Então, repetindo, quanto mais no topo da coluna, menor a temperatura de ebulição dos compostos. E quanto mais na base da coluna, maior as temperaturas de ebulição. Certo? Não se esqueçam disso. Eu pergunto para vocês, no caso do petróleo, o que vai determinar a temperatura de ebulição desses componentes? A resposta é muito simples, a massa dessas moléculas, desses compostos, tá?
Quanto menor for a massa, é diretamente proporcional. Quanto menor for a massa dessa substância, menor será também a sua temperatura de ebulição. Tá? Então, por exemplo, o metano tem um carbono só. Então, é uma massa molar muito baixa. Então, o metano é um gás. Agora, quando eu pego os óleos lubrificantes, tem mais de 30 carbonos, átomos de carbono. Então, são compostos muito pesados. Por isso que a temperatura de ebulição é maior. Certo? Vocês podem ver aqui nessa foto, essa imagem. Isso aqui retrata uma coluna de destilação, de pressionamento. Tá? Isso tem mais de 30 metros de altura. Então, quanto maior for essa coluna, melhor é a eficiência do processo de separação. Beleza? Bom, destilação pressionada serve também para separar a mistura gasosa. Por exemplo, o ar ele é formado principalmente por nitrogênio, oxigênio e argônio, certo? Para eu separar esses três componentes, eu vou fazer uma destilação também. Só que para fazer a destilação do ar, eu preciso transformar o ar gasoso para líquido. Como que eu faço isso? Resfrio o sistema, então eu diminuo a temperatura bruscamente e aumento a pressão. Com isso, o gás será liquefeito, ou seja, ele vai passar de gás para líquido, certo? Injeto esse líquido na coluna e aqui eu vou ter o mesmo procedimento. Ó. Lá no topo da coluna, eu tenho menores temperaturas. Então, quem que vai ser recolhido lá no topo da coluna? O que tiver a menor temperatura de ebulição, certo? Que é, no nosso caso aqui, o nitrogênio, menos 196 graus Celsius. E quem vai ser recolhido na base da temperatura? Quem tem a maior temperatura de ebulição. E no nosso caso é o gás oxigênio, menos 183 graus Celsius. Certo? Bom, e por último, a extração. A extração é bem simples, né? Eu vou utilizar um solvente, que geralmente é um líquido, que vai extrair um ou mais componentes, ou um ou alguns dos componentes da mistura. Que é muito simples. Quando eu vou preparar um chá, né, eu pego o sachê e coloco na água quente. E essa água quente vai se transformar no chá que a gente bebe. O que é esse chá? Como que eu fiz esse chá? A água quente extrai, né, dissolve os componentes que são dissolvidos na água. Né, dão aroma, cor, sabor e cheiro. Né? Cheiro e aroma é a mesma coisa, né? Que dão aroma, sabor e a cor para esse chá que a gente toma. Né? Então, esse processo de extração é possível porque a água dissolve os componentes dessa mistura que está aqui na erva do chá, né? A mesma coisa acontece para a gente preparar um café, tá bom? Bom, então eu vou encerrar o vídeo por aqui e a gente continua aí os exercícios no próximo vídeo, tá bom?